Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre sinovite. O que é sinovite? É grave, não é? Às vezes os pacientes leem isso em laudo de ressonância e às vezes se assustam e vêm perguntar o que é a tal da sinovite. Então, para a gente entender, o joelho ele é um saco fechado de líquido, que é o líquido sinovial, que é produzido pela membrana sinovial, pela sinóvia. Dentro do joelho, além desse líquido, a gente tem um tecido gorduroso, que é essa tal dessa sinóvia, que preenche o espaço. Uma analogia é ver o joelho do porco. É comum, quando você vai comer um joelho de porco, você vê muito tecido gorduroso. O joelho do porco é muito semelhante com o nosso. Então, basicamente, o nosso joelho tem o fêmur, a tíbia, os meniscos, os ligamentos, líquido e sinóvia, que é um tecido gorduroso, podemos dizer assim. Esse tecido, que é a sinóvia, produz o líquido da articulação, que é o líquido sinovial, que lubrifica a articulação, que parece um óleo. E o que é a sinovite? É quando esse tecido gorduroso, que está dentro da articulação do joelho, ele inflama. Então ele pode aumentar de espessura, aumentar de volume e, associadamente a isso, ele produz líquido, então o joelho fica inchado. Então, quando a gente vê um joelho com sinovite, a gente vê, geralmente, um joelho também com mais líquido do que o normal. E nas ressonâncias sempre vai aparecer aumento de líquido, que também a gente chama de derrame articular, que é esse aumento de líquido, não tem nada a ver com derrame cerebral. E vai ter sinovite, que é a proliferação dessa sinóvia. Quando que ela pode ficar inflamada? Eu vou colocar aqui duas situações, basicamente. A primeira é quando a gente tem alguma inflamação dentro do joelho, por exemplo, uma lesão de ligamento, uma lesão do menisco, uma lesão de cartilagem, um desgaste da articulação. Então, qualquer coisa que cause inflamação dentro da articulação, a gente vai ter uma sinóvia irritada e inflamada. E aí a gente vai ter sinovite, em consequência dessas alterações que eu comentei com vocês. Uma outra situação é a sinóvia inflamar por si só. Ou seja, o menisco está bom, o ligamento está bom, a cartilagem está bom, o joelho está todo bom. E tem sinóvia proliferada. Isso pode ser um tumor sinovial, que não é muito frequente, ou pode ser alguma doença inflamatória, são as doenças reumáticas. O que é uma doença reumática? É quando o nosso próprio organismo gera uma resposta inflamatória contra ele mesmo. E aí, geralmente, a gente vai ver esse aspecto, uma ressonância com sinóvia exuberante, com uma sinovite exuberante, joelho inflamado, sem alterações mecânicas. Basicamente, a arquitetura do joelho normal e o joelho muito inflamado. E aí tem várias doenças reumáticas que podem causar isso. Artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, entre outras. Acúmulos de ácido úrico, por exemplo, na gota. Então, isso tudo gera um processo inflamatório, uma sinovite da articulação, que pode gerar um processo de destruição da articulação, gerando uma artrose. Aí seria uma artrose secundária a uma doença reumatológica. Então, quando a gente encontra sinovite na ressonância, a gente tem que basicamente verificar se é algo traumático, alguma lesão estrutural do joelho, ou se é alguma doença inflamatória. Como é que a gente trata uma sinovite? A gente vai tratar a causa do problema. Então, se é uma lesão de menisco, uma lesão de ligamento, a gente vai tratar essas alterações e aí o joelho vai esfriar depois, vai desinflamar e a sinóvia vai regredir, vai deixar de ter uma sinovite. E se é uma doença inflamatória, vai ter que tratar a doença reumática. Daí existem medicações específicas para a gente bloquear esse processo inflamatório e resolver essa questão. Retirar a sinóvia a gente faz em casos, por exemplo, tumorais. Aí precisa realmente fazer uma artroscopia e tirar aquela sinóvia, faz uma sinovectomia. Mas de forma geral, a gente não precisa operar uma sinovite, a gente precisa ir atrás da causa da sinovite e tratar a causa da sinovite. Então a sinovite não é algo grave, não é algo para ficar com muita preocupação. Só tem que entender por que esse joelho está inflamado. A sinovite é um joelho que está inflamado por dentro, basicamente é isso. Tá bom? Espero ter ajudado. Forte abraço a todos.